Abra sua Bíblia comigo, Salmo 51. Pode tomar o seu lugar, se assente. Fique conectado com Deus. Mantenha o seu coração neste lugar, mantenha sua alma neste lugar, no lugar do trono, da presença do Senhor. Se mantenha conectado ao Espírito Santo, evite distrações, caminhadas. Fique conectado em Deus neste momento. Salmo 51, o texto nos diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exaltarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito instável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar e ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás os sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e os holocaustos e novilhos serão oferecidos em teu altar. Amém? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã, pela oportunidade, ó Deus, de estar na tua casa, orar a ti, meditar na tua palavra, estudar da tua palavra na IBD, agora podermos estar em adoração e mais uma vez, Deus, sendo conduzidos pelo teu Espírito naquilo que tu tens para nós esta manhã, Pai. Senhor, a tua palavra ela é a verdade, que ela possa iluminar a nossa mente, que ela possa queimar o nosso coração, Senhor, que ela possa nos levar, ó Deus, para este lugar, onde só o Senhor e eu, onde só nós, ó Deus, possamos, ó Deus, estar quebrantados em Ti, ó Pai. Te peço a Tua bênção em nome de Jesus, Deus. Amém. Amados, esse salmo, o Salmo 51, é um salmo que Davi escreve, confessando os seus pecados. Davi, ele declara sobre a sua estada, ele reconhece seu pecado, ele reconhece a justiça de Deus. Esse salmo ele é escrito depois que Natã tem um diálogo com Davi e rasga o coração de Davi diante dos pecados e crimes que ele tinha realizado, e agora Davi ele se volta ao trono de Deus, reconhecendo toda a sua angústia, todo o seu pecado, reconhecendo que só Deus poderia lhe perdoar, e ele escreve palavras que elas precisam ser vistas por nós muitas vezes. Um dos pontos importantes desse salmo é que Davi ele reconhece algo que é importante para cada um de nós. Ele reconhece que ele é um pecador. Eu pequei, e tu és justo em me condenar. E apesar da justiça que Deus tem em condenar, Davi ele tem um clamor. Davi ele está dizendo: Deus, apesar de mim, eu apelo para o teu amor. Amém?
E é exatamente o estado, muitas vezes, nosso, que apesar das nossas falhas, faltas, das decepções, dos erros, o que podemos fazer é apelar para o amor de Deus. Mas eu não vou pregar sobre o salmo todo nesta manhã. Esse salmo ele é muito rico e não daria tempo, nos minutos que tenho, de ministrar tudo que Davi declara. Mas eu quero falar sobre 4 aspectos importantes que Davi declara nesse salmo, sobre aquilo que nós não podemos perder. Amém? Então existem coisas, irmãos, que nós podemos perder. Nós podemos perder posições, nós podemos perder títulos, nós podemos perder coroas, mas há coisas que nós não podemos perder. E a coisa que nós devemos, o que nós precisamos dar mais atenção é para aquilo que nós realmente não podemos perder. Porque muitas pessoas estão muitas vezes preocupadas com posições, enquanto ele deveria estar preocupado em estar diante da presença do Senhor. E Davi, quando ele se percebe diante daquela realidade, a vida de Davi continuava naturalmente, ele continuava no trono, ele continuava governando, ele continuava sendo rei, mas eram coisas que estavam sendo esmagadas, roubadas, tiradas, e Davi, ele vai fazer um clamor por Deus, para que ele não perdesse as coisas mais importantes da vida de um homem. Então, o Salmo 51 é um dos textos mais dilacerantes, e ao mesmo tempo mais luminosos de toda a leitura dos Salmos, leitura sagrada. Davi não está apenas pedindo perdão, ele está mapeando a sua alma, a anatomia da alma. Ele está olhando para dentro do seu coração, ele está olhando para dentro da sua psicologia, ele está olhando para a sua alma ferida, identificando o que, se perdido, torna o homem uma casca vazia. E, amados, Jesus, em algum momento, ele fala para os fariseus que eles eram como um sepulcro caiados. A ideia é que por fora estava bonitinho, pintadinho, cuidado, mas por dentro só havia morte. Era um sepulcro bem pintado, era um sepulcro caiado, era um sepulcro cuidado, mas ainda assim era um sepulcro. E Davi, ele está preocupado de não ser só casca. E, irmãos, nós precisamos nos preocupar com isso. Será que em algum momento eu me perdi tanto que hoje é só casca? Eu tenho aparência de crente, eu falo como crente, eu penso como crente, eu carrego uma Bíblia como crente, eu falo de coisas de crente, mas no meu íntimo eu estou esmagado, porque essa é a ideia de Davi. E eu quero conversar com você somente sobre 4 versos desse texto. O primeiro está no verso 8, onde Davi ele faz a seguinte declaração: faz-me ouvir a alegria e contentamento, e os ossos quebrados se alegrarão, ou serão restaurados. É porque eu anotei aqui uma outra versão, mas o verso 8 diz assim: faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exaltarão. Então, algumas questões que Davi trabalha. A primeira coisa que Davi está dizendo é: Senhor, me permita de novo ouvir. Querido irmão, quando nós nos afastamos da presença de Deus, e afastar da presença de Deus não é naturalmente afastar da casa de Deus. Há pessoas que já estão afastadas da presença e da casa, mas tem pessoas que estão na casa, mas não estão na presença. E a primeira coisa que o homem perde quando ele se afasta de verdade da presença de Deus é a capacidade de ouvir Deus. É a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. É aquela coisa, aquela voz interior que fala o nosso coração, que nos convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e o quê? Então é o Espírito Santo que faz isso. Mas se ele faz, porque nem todos são convencidos, é porque Deus não obriga. Deus ele fala, Deus ele chama, Deus ele toca. Jesus ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Então Deus ele não arromba portas, ele chama, ele nos convida para lugares, ele nos coloca em ambientes como esse, onde nós ouvimos o louvor que acabamos de ouvir, e o nosso coração sente um aperto na alma, no coração, e é o Espírito Santo dizendo: meu filho, eu preciso estar no lugar de intimidade contigo, eu preciso que você encontre na sua agenda tempo para mim. É o Espírito Santo nos convidando a ter momentos de intimidade, um lugar sozinho para você estar com ele.
Porque algumas vezes, irmãos, nós nos preocupamos com tantas coisas exteriorizadas, os nomes, os pronomes que usamos diante de Deus, mas já perdemos a coisa mais importante, que é a capacidade de ouvir. E Davi, ele sabe de algo, que a alegria verdadeira, ela não está em nós sozinha. Nós não produzimos essa alegria, o mundo não pode dar essa alegria. Só há um lugar para nós encontrarmos a alegria verdadeira, e esse lugar é Cristo. Jesus, ele vai dizer: se você estiver em mim, se eu estiver em vós, a minha alegria estará em vós, e o seu gozo será completo. Só há verdadeira alegria em Cristo, amém, amados? Amém, queridos? Só há verdadeira alegria em Cristo. E Davi, ele está falando, no Salmo, ele se apresenta como ossos quebrados. A imagem que Davi apresenta é de um homem que desmoronou. A ideia de ossos quebrados, então o nosso corpo, quando você pensa na estrutura corporal, nós nos mantemos em pé por causa dos ossos, amém? Se eu estou com, por exemplo, eu fiquei com o meu joelho estourado, eu já não conseguia firmar o pé, porque o meu joelho estava com problema, então eu perdi a estrutura. Então quando Davi fala de ossos quebrados, ele fala de um homem que perdeu as suas estruturas, ele está quebrado diante de Deus. Então a alma está quebrada, ele não consegue se manter em pé, ele está esmagado. Então os ossos aqui na antropologia hebraica, eles representam uma estrutura íntima. Ele fala de como está a alma, se a alma vai mal, se a alma está perdida, se a alma está frustrada. Ele fala sobre essa arquitetura do homem interior. Como que está o seu homem interior? A Bíblia, no Novo Testamento, ela fala sobre o homem interior, porque apesar do homem exterior, ele ainda está nessa carne, batalhar as coisas desta carne, o nosso homem interior, ele está fortalecido em Cristo, amém, amados? Quem nos fortalece é Deus, o Espírito Santo em nós. Esse homem interior agindo em nós é o Espírito Santo operando em nossa vida. E Davi, ele olha para dentro de si, ele faz um reconhecimento, ele está fazendo uma leitura de si mesmo, e ele olhando para o seu espelho celestial, ele diz: Deus, eu preciso ouvir da tua alegria, porque os meus ossos quebrados, eles precisam florescer novamente. Eles precisam se erguer novamente, eles precisam voltar a jubilar novamente. Eu preciso ter um júbilo da alma. Eu perdi coisas que precisam ser restauradas, a minha alma não canta mais, e a minha alma precisa cantar de alegria, precisa jubilar em ti novamente. E Davi, ele olha para isso, e o que ele pede? Ele pede para voltar a ouvir. Davi, ele sabe que a única maneira dele voltar a ser vibrante diante de Deus, ele ouvindo o que só Deus pode dar, amém, queridos? Irmãos, há pessoas que cantam com a boca, mas a alma está longe. Por exemplo, quando nós estamos num momento de adoração, você pode estar cantando e nem pensou no que está cantando, a sua mente nem alcançou a letra daquela música, você é só daqui para fora, ela não começa daqui para fora, ela não nasce no íntimo. A Bíblia fala sobre o ventre, e a ideia do ventre é esse lugar onde você já teve a sensação de frio na barriga, amém? Sabe o que é aquela sensação de sentir aquela coisa dentro, o frio na barriga? A ideia bíblica, quando ela fala sobre esse ventre, desse frio na barriga, onde você sente que há algo além de você. Davi está dizendo: Deus, eu preciso voltar a ouvir aquilo que restaura os meus ossos e me faz a minha alma cantar novamente. E ele sabe que a única maneira que ele tem de receber a alegria verdadeira é se ela vier do Senhor. Só Deus pode me dar aquilo que o pecado roubou. Ele roubou primeiro a intimidade, porque roubou a intimidade, me colocou num lugar onde eu perdi a sensibilidade, porque eu não tenho sensibilidade, eu já não ouço mais a voz, e a única maneira de eu sentir de novo a graça de Deus, a paz de Deus, o gozo de Deus, é se eu voltar a ouvir. Diga comigo: Senhor, eu preciso voltar a ouvir. Eu preciso voltar a ouvir. Irmãos, nós precisamos voltar a ouvir os sussurros do Espírito. Nós precisamos voltar a ouvir os sussurros do Espírito. Os sussurros do Espírito. Um dia, irmãos, eu era aspirante, ainda nem pastor era, e eu estava
ocupado demais com as coisas da igreja. Eu havia sido indicado por uma congregação, ela era muito pequena, havia no início ali poucas pessoas, eu e a Vivi praticamente fazia tudo, a gente dava abertura, eu arranhava um violão e a Vivi, graças a Deus que Deus deu o dom a Vivi cantava e eu ficava ali tentando, e eu cheguei a um ponto que eu achava que eu precisava fazer a coisa funcionar, então eu estava preocupado se o som, às vezes, sabe aquela coisa, você está na igreja e tem um e eu ficava tentando consertar um cabo na hora do culto, resolvendo um negócio, resolvendo outro, resolvendo. E um dia eu estava ali na frente, o culto acontecendo, prestando atenção em quem tinha vindo e quem não tinha vindo, o que estava acontecendo, e eu ouvi uma voz que disse assim para mim: eu estou com saudade. Só isso. Eu vi Deus falar para mim claramente: eu estou com saudade. Eu fechei meus olhos e percebi, tem alguma coisa errada. E eu comecei a falar: Senhor, o que está acontecendo? O que eu estou errando? E Deus me falou: eu estou com saudade do menino que chegava na igreja e a sua única preocupação era me adorar. Porque ali agora eu era um líder mais preocupado com as coisas da igreja do que com o Senhor da igreja. Você está entendendo, irmãos? Amém? Irmãos, as coisas da igreja, o som, a luz, o ventilador, o ar-condicionado, não pode te roubar da presença. O lugar, às vezes por causa do lugar que você senta e aquele dia está ocupado, às vezes não rouba de Deus. Às vezes nós paramos de ouvir e o Espírito Santo está dizendo: eu preciso que você sinta desejo de voltar a ouvir a minha voz. Eu preciso que você saiba que não é só vir à igreja, mas você não entrou neste lugar, você precisa saber: Deus está neste lugar e Ele fala comigo, aleluias. O Senhor que fala, Ele está presente e eu preciso ouvir a sua voz. Segunda coisa que Davi, ele vai dizer que ele não pode perder, ele clama por isso. Ele vai dizer a Deus, no verso 10, ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, duas coisas, Davi, ele precisa que seja renovado de Deus, criado por Deus. Ele diz: cria em mim. É interessante, irmãos, que a palavra cria, usada por Davi, é o verbo bará. Esse verbo bará está lá no início de Gênesis, quando diz: criou Deus. É o verbo bará. Davi está dizendo: Deus, assim como tu formaste o primeiro homem do pó, cria em mim. Ele usa o verbo parar da criação extraordinária de Deus. Cria em mim o quê? Um coração puro. Pelo teu milagre, porque Davi está dizendo: isso não é natural a mim, então faz um milagre. Amém? Diga para o Senhor: faz um milagre em mim nessa manhã, Jesus. Faz um milagre, libera uma palavra, libera, Deus, a palavra criadora. Oh Deus, libera a palavra criadora sobre mim nesta manhã. Davi está dizendo: Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas são muito instáveis. Elas estão vibrando no domingo e chorando na segunda. A pessoa está instável, ela está alegre e contente 2 dias depois, por causa de uma notícia, por causa de um irmão, porque uma pessoa não fez o que eu queria. Você já se abala: eu já não quero mais, eu vou ficar longe, eu quero viver a minha vida. Irmão, Deus precisa gerar em nós um espírito inabalável, inabalável, inabalável. Tremam os céus e a terra, mas eu não me abalarei, aleluias. A ideia de que nós estamos firmes diante do Senhor, assim como os montes estão em volta do Sião, eu preciso permanecer inabalável diante do Senhor. A Bíblia, ela fala sobre o homem de ânimo dobre. O que é o homem de ânimo dobre? É um dia está bem, outro dia está mal, um dia está vibrando no Espírito, no outro dia já está prostrado, reclamando, chorando, distante de Deus. Um dia está alegre com o Senhor, o outro dia está se prostituindo, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Um dia está feliz, rindo, o outro dia está triste, destruído. Davi está dizendo: Deus, cria em mim algo que só tu pode fazer, que é um coração puro, e renova dentro de mim, Deus, um espírito inabalável. Eu não quero, Senhor,
eu não quero ser como as ondas do mar, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Eu não quero, Senhor, ser instável na minha vida contigo, mas eu preciso de estabilidade espiritual. Ele não pede uma reforma de coração, mas ele pede uma nova criação. Ele diz: Senhor, eu não quero melhorar. Eu tenho dito isso aqui, irmãos. Deus não quer melhorar quem você é, Deus quer transformar quem você é. Amém, queridos? O que Deus faz em nós não é melhorar a nossa vida. Tem pessoas buscando Deus porque quer melhorar. Deus não quer te melhorar. Deus quer te dar uma nova vida, uma nova vida, uma nova vida. Uma vida que só é possível pelo sopro do Espírito Santo sobre você. Deus quer soprar o ar dele sobre você, para que você tenha essa nova vida. Então Davi, ele está pedindo essa nova criação. E Davi, ele está dizendo que a vida dele está devastada, mas Deus pode criar de novo. Deus pode começar novamente, dar um novo início para a sua vida. Davi sabia que o coração corrompido não podia ser consertado, ele precisava ser criado de novo. Irmãos, tem muitas pessoas querendo viver remendando coisas. Deus não quer colocar remendos na nossa vida. Jesus, ele já disse que o vinho novo, ele não pode ficar no odre velho, e não pode se colocar remendo novo em roupa velha. Deus está dizendo o seguinte: você precisa de uma roupa nova inteira para você, não de remendos. Você precisa ter coisas dentro de você novas. Davi, quando ele fala sobre o coração puro, ele está dizendo sobre esse centro volutivo, moral do ser humano. Um espírito firme é a dimensão que mantém o homem orientado, estável, integrado. O homem que perde a pureza do coração perde a sua bússola moral, não sabe mais quem é, nem para onde vai. Irmãos, há pessoas que eles já perderam até a certeza da salvação, porque a vida está tão perdida que ele nem sabe qual o que ele espera. Ele não tem paz, ele não tem segurança, ele não tem tranquilidade. A pessoa está dominada pelas questões da vida, sufocada pelos espinhos desta vida, e não há mais paz na sua vida, e já perdeu a direção. Mas Davi está dizendo: Deus, me dá um coração puro, me dá um espírito inabalável, porque Ele quer que seja restaurado dentro dele quem Ele é, para que ele tenha paz de viver constantemente com o Senhor. No verso 11, Davi diz: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Duas coisas que Davi fala que ele não pode perder. Davi está dizendo: Deus, eu não posso perder a tua presença, e eu não posso perder o teu Santo Espírito. Irmãos, nós somos dependentes de Deus, amém, queridos? Quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, ele não está falando só sobre ação, ele está falando sobre viver a vida que ele tem para nós. Ela é impossível se não estivermos em Cristo. Quando Davi está ali dizendo: não me lance da tua presença, ele sabe exatamente o que ele está falando. Ele olha para ele, irmãos. Davi, ele olha para ele e ele percebe uma coisa: eu me tornei tudo que eu vi que não deveria ser. Porque quando ele olha para ele mesmo, qual é o memorial que Davi tem? Do rei anterior. Um dia Davi era um menino que tocava para que o espírito mau saísse de Saul, porque Saul já tinha perdido o quê? A presença. Saul já tinha perdido o quê? O Espírito de Deus. Agora Saul, ele era um rei atormentado, e Davi era um instrumento de Deus para aliviar o tormento de um rei. E agora, quando Davi está no trono, o que ele percebe? Eu me tornei quem eu olhei e vi que eu não queria ser. Eu me tornei exatamente o que Saul já foi um dia, um homem que se perdeu da presença, um homem onde o Espírito já não estava mais ele. E aí Davi está pronto para dizer: Deus, que eu perca a coroa, mas não me tire da tua presença. Deus, que eu perca o trono, mas não tire de mim o teu Espírito. Porque quem eu serei se tu não estiver em mim? Eu me tornarei tudo que eu não queria ser, porque um dia eu fui instrumento da tua presença, e agora eu estou me tornando um casco vazio. Um casco vazio.
E ele está preocupado exatamente desse homem sem estrutura, desse homem que a alma já está perdida, desse homem onde que não se é mais habitação do Espírito. Eu não quero ser alguém que toca a harpa, eu quero ser alguém cheio do Espírito. Eu quero ser alguém cheio do Espírito. Porque Davi sabia que não era sobre a sua música, mas era sobre quem estava sobre ele. E agora, quando ele olha para dentro dele, ele sabe: eu estou no caminho da perdição. Este talvez seja o verso mais aterrador do Salmo. Davi, ele sabia exatamente o que tinha acontecido com Saul, ele sabia exatamente todas as coisas. Lá em Samuel capítulo 16 fala sobre isso. Davi sabe que sem a presença de Deus não é apenas pecador, ele é órfão de Deus. Irmãos, é a ideia de o filho que se perdeu do pai, é o filho que perde a presença de Deus, ele é um órfão de Deus, um órfão da presença. A ideia de não conseguir mais estar literalmente diante da face de Deus. O fundamento da identidade humana, irmãos, está ligado sobre estar na face de Deus. O homem, ele foi criado diante da face de Deus. Então, quando Deus ele cria o homem e tem toda uma ligação sobre os versos de Davi, o texto de Gênesis vai dizer que Deus faz uma reunião celestial ali, a Trindade, e vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a face de Deus, ela é expressa na criação do homem. E o texto vai dizer que o Deus, ele soprou vida, e o homem se tornou ser vivente. E agora, o que Davi está dizendo quando ele vai dizer sobre perder o Espírito? Se o Espírito sair, a vida vai embora. Qual vida? A verdadeira vida. A vida que Deus deu no homem no princípio, esta vida, ela vai embora. Eu posso continuar reinando, eu posso continuar governando, eu posso continuar com o cetro na mão, mas eu já perdi a vida. E Davi, ele está implorando a Deus para que o Espírito esteja sobre ele. Davi, ele está olhando que ele está para se tornar um morto-vivo. E apesar do trono, apesar do governo, apesar de toda a autoridade, ele está morrendo, porque ele está perdendo o Espírito. Davi, ele está ali para dizer: Deus, eu não quero ser um rei morto, mas eu quero ser um rei vivo, e só há possibilidade de eu me continuar vivo se o teu Espírito estiver em mim. Então não me tires da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito. Não retire de mim o teu Espírito. O Espírito Santo para Davi não era apenas um privilégio devocional, era a condição da possibilidade de ser humano de verdade. Era a única possibilidade dele ser o homem que Deus havia alcançado, dele ser o menino que adorava a Deus, ele ser um homem que Deus havia feito, era ter um Espírito dentro dele. Irmãos, quantas pessoas já perderam o Espírito Santo de Deus? A Bíblia, ela nos tem um alerta, ela vai dizer: não apagueis o Espírito. Não apague o Espírito. Não permita que isso apague dentro de você. Não permita perder o gozo do Espírito. No verso 12, irmãos, para caminharmos, para terminar, Davi diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Duas coisas que Davi, ele vai falar que ele precisa: primeiro, a alegria da salvação, e segundo, um espírito voluntário. E as duas coisas, elas caminham juntas. Pessoas felizes porque são salvas, são voluntárias para o serviço. Amém? Amém, queridos? Se eu sou feliz pela salvação que eu recebi, eu sou voluntário pelo serviço. Irmãos, Davi, ele não está apenas pedindo salvação em si, ele pede que a alegria dela esteja no seu coração. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas envolvidas em questões emocionais, elas perderam a alegria da salvação. Elas têm dificuldade de acordar e lembrar de uma coisa:
Deus mudou a minha história, Deus me salvou. Eu estava caminhando para a morte, Deus me alcançou. Eu vivia numa família que era impossível ser alcançado, mas de alguma maneira Deus descortinou o mundo para mim, e Ele me alcançou, a graça me alcançou, eu fui alcançado pelo amor de Deus, a paz de Deus soprou sobre mim, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Eu não merecia nada e Deus me deu tudo, e eu preciso lembrar disso, que a salvação me alcançou. Eu estava conversando com jovens ali embaixo, eu falei: irmãos, a gente tem algumas dificuldades, porque algumas vezes a nossa mente não consegue sair daquilo que é temporal, a gente fica preso naquilo que é temporal. As tribulações, elas são temporais, amém, irmãos? As lutas são temporais, amém, irmãos? A doença, ela é temporal. Essas coisas que nós passamos nessa vida, as decepções, elas são temporais, as traições são temporais, os problemas, eles são temporais, mas nós temos algo que é atemporal, que vai durar eternamente, que é a nossa vida no Senhor. Paulo, ele olha para a vida, ele vai dizer: queridos, as leves e momentâneas tribulações desta vida não hão de se comparar com a glória de Deus que há de ser revelado. Nós estamos experimentando nessa vida, irmãos, só uma faísca da glória de Deus, mas Deus vai revelar a sua glória de forma total, amém, queridos? Nós estaremos diante do trono de Deus, a glória de Deus será revelada para nós, mas só consegue ter as expectativas corretas disso, para quem não fica os olhos, não fixa os olhos deste tempo, mas olha para o tempo que Deus já tem preparado para nós. Ele sabe que o cronos passará, mas Deus, Ele trabalhará conosco na eternidade. Deus tem um tempo eterno para nós, e só vai viver esse tempo eterno quem mantém nesta vida o coração em Cristo. E aí ele passa pelos problemas em paz, porque ele sabe que apesar das lutas, apesar das traições, apesar das angústias, apesar das coisas que não saíram como eu esperava, Deus está me salvando desse mundo perdido, e Ele tem uma eternidade de bênção para mim. Eu estou sendo salvo, eu fui salvo da morte, e diariamente estou sendo salvo da vida neste mundo, para estar com Deus eternamente. Davi está dizendo: Deus, que gera em mim, cria em mim um coração, gera em mim, restitui em mim a alegria da salvação, restitui em mim a alegria da salvação, porque o pecado havia roubado algo de Davi, e o que o pecado tinha roubado de Davi? A alegria. O pecado tinha tirado isso dele, ele não conseguia mais ser feliz, por causa do pecado, o ambiente do pecado, para o mundo do pecado, para a vida de pecado. Davi estava vivendo uma vida destruída, aparentemente tudo ia bem, mas dentro Davi já não era mais Davi, ele era só o rei, mas ele está agora dizendo: ah, Deus, eu preciso voltar a sentir a alegria da salvação, eu preciso voltar a ouvir os passos cantando e saber: meu Deus criou os céus e a terra. Eu preciso voltar a olhar para os lugares altos e saber de onde vem meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, aleluias. Eu preciso saber que o meu Deus é o meu pastor, e é Ele que me guia, Ele me guia para águas refrescantes, Ele me guia, e eu preciso voltar a ter certeza que bondade e felicidade, bondade e fidelidade estarão comigo todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por todos sempre. Davi, ele precisava voltar a ter certeza que aquilo que Deus já tinha gerado no seu coração um dia, continuava vivo dentro dele, e ele está dizendo: Deus, restitui dentro de mim, gera dentro de mim uma nova realidade. E ele vai dizer que, embora o pecado houvesse botado a capacidade dele de perceber Deus, ele precisava agora voltar a ter um espírito voluntário. Irmãos, quando o texto fala que Davi havia pecado com Betseba, e aqui é exatamente sobre isso que Deus está tratando com Davi, é muito triste, porque Davi, ele era só um pastor de ovelhas, e do dia para a noite Deus pega um menino e faz ele vencer um gigante. Um menino com uma pedra e uma funda, ele vai para a guerra onde todos os guerreiros estão com medo,
E ele tem uma declaração, e aquele menino diz naquele dia: hoje todo o povo saberá a Deus Israel. Esse menino se tornou rei, e no tempo que os reis iam para a guerra, na parte da tarde, Davi foi dormir. O povo estava lá morrendo na guerra, Davi estava tirando um cochilo do rei. Ele levanta da sua dormida, olha pela janela, Betseba está tomando banho. O povo está na guerra, o rei deveria estar na guerra, e Davi está cobiçando a mulher de outro homem. Davi, ele mantém relações com aquela mulher engravida. Davi, ele tenta enganar, Davi mata o marido daquela mulher, e Davi continua sentado no trono. Davi, ele tinha perdido, irmãos, a voluntariedade, porque se o tempo era dos reis estarem na guerra, Davi deveria estar onde? Davi deveria estar onde? Mas quando ele perdeu a alegria da salvação, ele perdeu também a voluntariedade. Não tinha mais alegria em servir. Ele não tinha alegria. Tem outro para colocar no meu lugar? Vai lá. Davi perdeu a alegria de servir. O dom que Deus tinha dado a ele, Davi perdeu a alegria. O outro pode fazer, porque ele tinha perdido a alegria. E quando ele perdeu a alegria, ele perdeu a voluntariedade. Quando ele perdeu a voluntariedade, ele se afastou da presença. Quando ele se afastou da presença, ele entrou no ambiente do pecado e da destruição da sua vida e da sua família. Porque Davi perdeu a alegria da salvação, ele perdeu a alegria de servir. E algumas vezes, irmãos, nós temos desculpas para ter perdido a alegria de servir. Mas na verdade, você só perde a alegria de servir se você tiver perdido antes a alegria da salvação. Só que como que eu sei que eu perdi a alegria da salvação? Se eu perdi a alegria de servir. Se na prática não tem alegria no servir, se o coração não vibra com aquilo, na verdade é porque você já perdeu a alegria da salvação. A alegria da salvação. Quando eu comecei a pregar, irmãos, e muito chamado por Deus, tinha um período que eu às vezes já não pregava, eu pregava muito pouco, porque eu não era o pastor da igreja. Mas Deus me dava mensagens, às vezes eu estava andando na rua, Deus me dava uma mensagem, eu ouvia coisas de Deus, e eu ficava ali sedento. Eu ia para a igreja, sentava lá e ficava pensando: se o pastor precisar, eu estava lá, se precisar. Às vezes tinha um pregador de fora, eu já preparava uma mensagem e levava, porque se o pregador faltar, porque eu sabia uma coisa: Deus me chamou para este lugar, e se a oportunidade estiver lá, eu tenho a alegria de servir, e às vezes, irmãos, o meu lugar de servir era um culto familiar com 2 pessoas, mas eu ia para lá, eu jejuava, eu escrevia a mensagem, eu e mais 3, mas parecia, um dia um amigo me falou assim: rapaz, você pega para 4, parece que a igreja está cheia. Eu falei: não, porque não é sobre o número de pessoas, é porque Deus me chamou para servir. Deus me chamou para servir, mas só mantém isso quem mantém a alegria da salvação. Porque se a gente perde a alegria, irmãos, a gente perde o propósito. Se a gente perder a alegria, a gente perde o propósito. E aí a gente coloca desculpa, coloca culpa em outras coisas, mas na verdade, no fundo, você perdeu a alegria. Mas essa manhã de restauração, amém, queridos? E eu quero te convidar a ficar em pé, eu quero orar com você. Irmãos, o texto fala de coisas que se perde. O verso 8 fala sobre a alegria de existir e se tornar um pesado e sombrio homem. O verso 10 é a orientação interior, e o coração perde sua pureza, e o espírito e a sua firmeza. No verso 11, a presença de Deus, fundamento do sentido da identidade. No verso 2, o deleite da graça, da liberdade do amar do coração. Sola esse hino que a gente cantou por último aí, Kleber. Não precisa cantar não, só solar no teclado mesmo. Eu quero orar com você, querido. Irmãos, nós acabamos de adorar antes da mensagem o lugar onde só você e eu, o lugar onde só você e eu, nós precisamos desse lugar. Leva-me ao lugar, querido. Talvez essa manhã você tenha cantado, mas você precisa de verdade disso. Senhor, leva-me a esse lugar.
onde eu me sinto feliz, porque eu sou salvo, onde eu sinto vontade de servir a Ti, onde eu sinto vontade de estar na Tua presença. Leva-me a este lugar onde eu lembro que Tu me tomaste do mundo perdido, me trouxe vida. Tem um hino antigo que diz: eu era pecador, andava sem Jesus, eu não tinha vergonha e eu não tinha nem a divina luz. Hoje sou remido. Aleluias, Cristo me salvou, Cristo me salvou, Cristo me salvou, aleluia. Cristo me salvou, Cristo me salvou. E eu preciso sentir isso de novo. Cristo me salvou. E talvez o que você precisa, querido irmão, é nessa manhã ir para este lugar, esse lugar do encontro, esse lugar onde só você e Deus, este lugar onde você sabe: ah, Jesus, restaure a minha alegria da salvação. Gera em mim, ó Deus, um espírito voluntário, Deus. Gera em mim, Deus, um espírito voluntário. Tira de mim o cansaço, tira de mim a preguiça, tira de mim, ó Deus, aquilo que impede de te servir. Tira de mim, ó Deus, tudo aquilo que me amarra, Deus, em lugares que não são os lugares que Tu me chamaste para estar. Deus, me coloca no centro da Tua vontade de novo. Leva-me para este lugar onde eu estou no centro da Tua vontade. Senhor, me dê ossos que celebram a Ti, a ideia de uma estrutura interior que vibra na Tua presença, aleluia. Oh, poderoso Deus, eu não posso perder a possibilidade de ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Eu não posso perder a sensibilidade. Faz-me ouvir, Deus, faz-me ouvir novamente a alegria, aleluia. Faz-me ouvir. Querido Deus, Tu és o Deus que nos livrou num tempo de tormenta. Tu és o Deus que nos resgatou da morte e do pecado. Tu és o Deus que nos tirou deste mundo perdido. Tu és um Deus que nos deu um novo nome, nos deu uma roupa nova, colocou um anel em nosso dedo, nos chamou de filho. Tu és o Deus, Senhor, que nos ungiu com óleo da unção. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Deus e Pai, e não há outro como Tu, Deus. Mas apesar de todas as Suas maravilhas, às vezes, Deus, nós nos perdemos. Às vezes nosso ouvido se tampa ou começa a ouvir outras vozes e se perde no caminho, Deus. E a gente não vai se atentando naquilo que vamos deixando. Mas esta manhã, Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Jesus, nesta manhã, Deus, faz-nos ouvir novamente, Jesus. Faz-nos ouvir a Tua voz, doce voz, Espírito Santo. A voz que um dia nos chamou filho, a voz que um dia nos chamou filha. Faz-nos ouvir a Tua voz.
a voz que gera paz, a voz que gera alegria, a voz que gerou salvação em nós, ó Deus, e muda tudo dentro de nós. Que a voz criativa venha diante de nós e crie em nós um coração puro, gere em nós um espírito inabalável. Senhor, nos permita estar na Tua presença, nos permita, Senhor, desfrutar da vida do Teu Espírito em nós. Deus, restaura-nos a alegria da salvação. Gera em nós, ó Deus, um espírito voluntário, Senhor. Gera em nós um espírito voluntário, Senhor, que nós tenhamos, ó Deus, de verdade, desejo de servir a Ti, ó Deus, por causa da Tua obra, por causa do Teu amor, por causa de quem Tu és, ó Deus. Que haja em nós o desejo no fundo da nossa alma, servir a Ti, Jesus. Um espírito voluntário, Senhor Jesus. Tira-nos, ó Deus, o peso que a vida, a religiosidade, as coisas têm colocado sobre nós. Alivia-nos, ó Deus, alivia-nos a carga nesta manhã. Espírito Santo de Deus, nos abençoe, Deus. Possamos de verdade, Deus, desejar estar em Ti, Jesus. De verdade, ó Deus, desejar estar na Tua presença. Você pode dizer: Te amo, ó Papai. Sei que você que sabe, canta aí no seu lugar mesmo. Te amo, sem Ti eu sei que morro. Sem o Espírito Santo não há vida verdadeira. Querido irmão, sem o Espírito Santo você é só uma casca. Mas quem sabe hoje é amanhã de você dizer para o Espírito Santo de Deus: sem Ti, Deus, eu morro. Sem Ti eu sei que morro. Sem Ti eu sei que morro. Sem Ti, Deus, eu sei, eu morro se não estiver contigo, Deus. Querido Deus, que nos falte tudo, mas não nos falte a Tua presença. Que não nos falte a Tua presença, Senhor. Não nos falte, Deus. Não nos falte a Tua presença, Deus. Não nos falte, Senhor, a Tua presença. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Querido irmão, que Deus continue a falar com você durante esse dia. Que Deus possa continuar a falar no seu coração de verdade sobre o que é vida em Deus. Que Ele possa te encher de graça. E se você puder olhar com sinceridade para dentro de você, talvez você esteja com os ossos espirituais
quebrados, esmagados. E hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de voltar a ter estrutura novamente. É tempo de voltar a saber o que está fazendo na presença de Deus. É tempo de renovo. É tempo de ser recriado em Cristo. E que Deus use esse dia para te abençoar e restaurar a sua vida.